Alô, alô, boa tarde, salve, salve no ar, o nosso Brasil, gente! Nosso Brasil, gente, no ar com as principais notícias de Belo Horizonte, com as principais notícias da região metropolitana, tudo do nosso estado de Minas, porque só aqui você vê, no estado todo, você vê o nosso Brasil, gente, Minas. E a partir de agora, você pode, inclusive, enviar pra gente a sua bronca, né? A gente te ajuda a resolver os problemas. E como é que você vai fazer? Manda pro meu Bandzap que tá aqui no canto alto da tela. Tudo que você tiver, até um lote que tá cheio de mato aí, tem um buraco na rua, tem água parada, tem uma batida, tem aconteceu algum grande problema e você quer dividir com os demais telespectadores do Brasil, gente, então manda pra gente aqui no nosso Bandzap, que a gente cuida de tudo pra você. Então não deixe de participar, não deixe de participar conosco, claro, porque afinal de contas, nós estamos aqui porque problema seu é problema nosso também. 99772-7663. Não deixe de participar e a gente vai começar essa edição de hoje, de quinta-feira, falando de seleção. E eu vou começar falando que o Brasil está nas oitavas de final da Copa do Mundo, com a vitória por 2-0 contra a Sérvia. Nossa seleção passou em primeiro lugar do grupo e joga agora na próxima segunda-feira, 11 da manhã, contra o México. Contra esse México aí que quase ficou fora, hein? Uma multidão de torcedores acompanhou o jogo e a gente mostra tudo aqui. Não está num telão instalado na Savassi. Nossa equipe esteve lá ontem e a gente mostra mais da festa de ontem agora aqui no nosso Brasil, gente. Veja aí. Assim como nos outros jogos do Brasil na Copa, a partida começou tensa para alguns torcedores. Essa aí parecia que não iria suportar os 90 minutos. Quando dá 6 horas da manhã eu já fico tensa. Só melhora depois do jogo? Só. Quando ganha. Amanda também fica ansiosa por um gol. No meio do primeiro tempo, a estudante até fez algumas orações para empurrar o time de Tite. Promessa, já fiz tudo. Vai dar Brasil? Vai, claro. Aqui na Savassi, um dos pontos mais tradicionais do torcedor na capital mineira, mais de 2.000 pessoas se espremeram para tentar acompanhar a seleção brasileira. Por aqui, o difícil foi achar um espaço tranquilo para assistir o jogo. Tinha gente subindo em árvore para tentar uma visão privilegiada. Nas sacadas dos restaurantes, os clientes também estavam de olho no telão colocado na rua. Até o sofá de uma casa virou camarote. E valeu a pena. O Brasil fez 2 gols e garantiu a participação nas oitavas de final. Os mais altos levaram alguma vantagem. Seu Juscelmário foi guerreiro. Mesmo sem lugar reservado para cadeirantes, o aposentado conseguiu ficar na primeira fila. Eu vim pedindo licença, devagarzinho, aquele jeitinho brasileiro, fui pedindo licença, cheguei, consegui chegar, mas eu sou brasileiro, né, cara? Eu acredito sempre no Brasil. E não desiste nunca. Hoje durante os nossos donos da bola até falava sobre esse jogo de ontem. Muita gente ainda assustada, meio desconfiado com a seleção, mas acho que ontem, a vitória de ontem foi, eu não vou dizer que foi para lavar a alma, porque tem muita caminhada ainda pela frente. O Brasil fez apenas o terceiro jogo. Nós temos oitavas, quartas, semifinais e a grande final. Então ainda 4 jogos pela frente e os 4 jogos que quem perder tá fora. Não tem conversa. Quem perder tá fora. Então, a partir de segunda-feira, e aí depois na sequência, se o Brasil passar logo na sexta-feira, ele joga novamente, né? E aí já pelas quartas de final, e tomara que aconteça. O Brasil ontem, eu achei um Brasil, me convenceu o futebol do Brasil, achei muito consciente, achei a seleção madura, ditou o ritmo do jogo, não perdeu o controle do jogo em momento algum. Gostei do Brasil ontem. Achei que eu saí do jogo de ontem mais confiante, mas é sempre muito importante termos parcimônia para analisar. E até você que é torcedor, assim como eu, né, da seleção a gente torce mesmo. Eu sou um grande torcedor do Brasil e torço mesmo. Copa do Mundo é impressionante como mexe com a gente, mexe com todo mundo. E eu, assim como você, torço, tenho otimismo, mas os pés no chão, né? Porque, vamos lá,
A derrota da Alemanha ontem, da maneira que foi para a Coreia do Sul, aquilo ali veio mostrar para o mundo que mesmo com todo o favoritismo, a toda poderosa Alemanha, atual campeã mundial, ela saiu da Copa com a última colocação do grupo. Ela venceu um jogo exatamente contra um adversário mais duro, que era a Suécia, um gol no finalzinho, aquele gol do Toni Kroos cobrando falta, beneficiada pela arbitragem e a única vitória da Alemanha. Aí eu vou abrir uma reflexão que eu falei hoje no Jogo Aberto, vou abrir com vocês aqui. Esquece o 7-1 do Brasil. Veja a caminhada da Alemanha na Copa do Brasil para chegar à final e com muita dificuldade vencer a Argentina. Com aquele 1-0 magro. Tirando o 7-1, a Alemanha teve dificuldades. A caminhada da Alemanha para aquele título aqui no Brasil, a conquista do título aqui no Brasil, não foi fácil, não. E a Alemanha chegou à Copa da Rússia agora, com toda a pompa e circunstância. A seleção carregava, primeiro, a organização, o dinheiro que é colocado, tudo que é feito no país pelo futebol, e por isso a Alemanha é uma potência, vai continuar porque é muito bem feito. Mas a seleção, será que a seleção alemã é tudo isso? Gente, eu não estou falando futebol da Alemanha, o que eles fazem pelo futebol, o quanto são organizados, o quanto eles investem. Terceira maior potência, e aí no quesito povão no estádio, arquibancada lotada, estádio cheio, né? Então, a terceira maior média do mundo é do futebol alemão, os grandes clubes que por lá atuam. Então, nada disso, eu não tiro nada disso. Estou falando da seleção que meteu 7-1 no Brasil, jogando aqui, debaixo do nosso bigode, aqui no Mineirão. Não posso falar debaixo do nosso bigode, porque mulher não tem bigode, se bem que tem umas que tem. Então, os caras vieram aqui e meteram 7-1 na gente. Aquilo ali nunca mais vai acontecer. Nem eles de novo contra nós, e eu acho que nem nunca da gente contra eles. Sabe por que eu acho que não vai acontecer? Por uma razão muito simples. Primeiro que lá não vai ter uma Copa na Alemanha que a gente vai meter 7 nos caras, talvez a gente nem se cruze. Mas aquilo ali foi um acaso do destino. Jogar mais 1000 vezes não acontece de novo. Então aquilo ali mostrou uma potência da Alemanha que eu não sei se efetivamente era para tanto. Porque depois pegou a Argentina, que também não vinha bem na Copa, e teve uma dificuldade para vencer naquele golzinho chorado. Eu estou abrindo uma reflexão. Eu não estou reduzindo, diminuindo, eu estou abrindo uma reflexão e aí a pergunta que fica é essa: será que a Alemanha é tudo isso mesmo? Porque a dificuldade que enfrentou na Copa agora contra as seleções que, vamos lá, convenhamos, o México não é tudo isso. E a Coreia, então, a Suécia tem um bom futebol, pragmático, mas bom futebol, e só venceu no apito. É importante abrir a discussão. Bom, mas nem tudo foi festa, né? Enquanto a nossa equipe trabalhava na Savassi, um dos torcedores tentou atrapalhar os nossos profissionais. Confira as imagens aí, mostra aí. O Marcelo, parece que chegou, foi mais gente aí, né? Eu tomei um banho de cerveja aqui, viu, Inácia? O pessoal tá muito animado, muito empolgado aqui, olha só. Muita gente, ninguém arreda o pé e ninguém quer saber de sair aqui da Savassi, não. Inclusive molhando, ó, de novo. O pessoal aqui tá sem noção, viu? Muito sem noção. Olha só, aquele rapaz lá, ó. Confusão atrás de confusão, viu? Eu queria que vocês frisassem a cara do cidadão. Vamos mostrar, né? Porque o Marcelo, nosso repórter, estava ali trabalhando, embora seja no meio de uma festa, as pessoas precisam entender onde começa o nosso direito e termina o delas, né? As pessoas precisam entender. Então, além do assédio a profissionais, a repórteres, as mulheres que estão trabalhando, e a turma chega e tenta beijar e tenta agarrar sem o consentimento delas,
é um negócio nojento. E ali, nesse caso, o rapaz, né, o Marcelo fazia uma entrada ao vivo e o rapaz, esse imbecil, né, o moleque atrapalhando o trabalho. Ai, Everton, mas mas ali era o local deles. Não, ali era o local deles, mas o nosso direito começa onde termina o dele. Não tem que sair jogando bebida na câmera, jogando bebida no repórter, subindo exatamente no palco para atrapalhar o trabalho do repórter, não, né? A cara do imbecil aí, o imbecil, né? Ah, mas é tudo festa, mas tudo tem limite, inclusive a necessidade de respeitar o trabalho da nossa equipe. Então foi esse inconsequente que está na tela, né? Esse inconsequente que atrapalhou o trabalho da nossa equipe. Lamentavelmente, estavam ali trabalhando, mostrando a festa que até então estava muito bonita, né? Muito bem organizada, até então nenhum grave problema, mas aí no final aconteceu esse fato desagradável aí. Lamentavelmente, tem gente que bebe e perde a noção completamente do que está fazendo. 4 pessoas foram encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital Odilon Berens, aqui em Belo Horizonte, após uma confusão durante o evento organizado no Mineirão, para o jogo entre Brasil e Sérvia. De acordo com a Polícia Militar, o tumulto começou no final do primeiro tempo, quando os portões do estádio foram fechados após o público presente atingir a capacidade máxima prevista de 30 mil pessoas. Cerca de 10 mil torcedores que estavam do lado de fora começaram a forçar as grades, dando início à confusão, conforme você vê nas imagens aqui ao meu lado. Bom, então forçaram o portão, muita gente caiu exatamente sobre essa ferragem aí, né? E ali teve gente que se machucou, teve gente que foi pisoteada, chegou a pedir aos organizadores, inclusive a banda, para que fosse reduzido o show para evitar novas confusões. A empresa Banco de Eventos, responsável pela festa na esplanada do Mineirão, disse que os feridos foram atendidos pelo serviço de emergência disponibilizado para o evento e que, apesar da confusão, o show da banda Jota Quest não foi interrompido. Todos os feridos, e as imagens estão mostrando, eles já foram atendidos, já receberam alta, mas isso aí, gente, é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E um detalhe é que, às vezes, as pessoas direcionam a gestora do estádio. Era Minas Arena, agora é Mineirão, né? A responsabilidade. Não. O espaço foi alugado para uma empresa que organizou o evento. A empresa estipulou um limite máximo de 30 mil pessoas na esplanada. As 30 mil pessoas já estavam dentro da esplanada e outras 10 mil queriam entrar. E tentaram entrar à força. Muitos que estavam ali, que tentaram empurrar o portão, não têm educação, não respeitam, acham que tem que ser na marra e tal. E isso aí, preste atenção no que eu vou dizer, hein? O saldo, olha só o que eu vou dizer, o saldo foi positivo, hein? O saldo disso aí, que você está vendo aqui ao lado, foi positivo diante da gravidade do problema, da situação. Porque normalmente isso aí apresenta até morte, hein? Não é exagero nenhum, não. 10 mil pessoas, todas as pessoas que estavam na linha de frente ali, próximas ao portão, eram esmagadas contra o portão, até que o portão cedeu, essas pessoas caíram e outras tantas passando por cima, como se fosse uma manada, um negócio assim, um negócio bizarro. Então, eu acho salutar que as pessoas se reúnam para esse tipo de festa. O período de Copa do Mundo, no mundo inteiro isso acontece, no mundo inteiro isso acontece. Eu acho muito bacana as pessoas se reunirem. Isso aí, a Copa do Mundo, gente, ela acontece num período em que o país está dividido, né?
em que as pessoas muita gente veste a camisa do Brasil e outros tantos falam, você está defendendo, você é coxinha. Então isso aí é para reduzir essa polarização que acontece na política através do futebol. Isso é bacana, as pessoas se abraçam, mesmo quem tem posições antagônicas na política. Então a Copa do Mundo traz essas festas, isso sempre acontece de 4 em 4 anos. Acho bacana que tenha sido ali na Esplanada do Mineirão, que tem uma estrutura para receber, mas se a capacidade de 30 mil pessoas já havia sido esgotada, não dá mais para entrar. Paciência. Se não dá mais para entrar, forçar a grade para entrar é forçar a tragédia acontecer. É buscar a tragédia com as próprias mãos, é procurar a tragédia com as próprias mãos. Então, digo e repito, o saldo disso aí que nós estamos vendo aqui, o saldo é positivo, hein? O saldo é positivo. Um quebrou o fêmurzinho, o outro quebrou a perna, quebrou o pé, uma escoriação aqui, outra. Dos males o menor. Porque isso aí era para ter demonstrado um resultado trágico. Então, que sirva de lição para os organizadores do evento, para terem mais cautela, mais cuidado, e que fique de lição para quem esteve lá, não conseguiu entrar e ficou lá forçando o portão a ponto de causar uma tragédia. A gente vai para um rápido intervalo e não saia daí, daqui a pouco a gente vai mostrar que o rompimento de uma adutora atingiu 6 imóveis na região oeste da cidade. Confira aí. É difícil, porque imagina você tá dormindo e assusta, nossa. Aí eu só fiquei pensando nela, na minha pequenininha aqui, porque, nossa senhora. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Gente Minas desta quinta-feira para falar que pelo menos 17 bairros de Belo Horizonte ficaram sem abastecimento de água na manhã de hoje, depois que uma adutora da Copasa estourou na região oeste da capital. O vazamento atingiu 6 imóveis, além de um muro que foi derrubado pela força da água. Quem esteve por lá e mostra tudo agora, Igor Calian, veja aí. Essas imagens foram gravadas por uma moradora do bairro Estrela do Oriente, região oeste de BH, por volta das 4 da manhã. O rompimento de uma adutora fez com que uma grande quantidade de água e lama atingisse pelo menos 6 residências. Esta aqui é a casa mais atingida. Ela fica na rua de baixo de onde a adutora rompeu. Aqui, nesta marca, dá para termos uma ideia da altura que a água chegou. Todos os cômodos da casa foram atingidos e o prejuízo por aqui foi muito grande. Neste vídeo dá para ver a quantidade de água e barro que invadiu a casa durante a madrugada. O Vitor acordou com um barulho e alertou a família. O portão não estava abrindo, tiveram que... a força da água estava muito grande. Aí não estava dando para abrir, tiveram que empurrar o portão, chamar do bombeiro, eles quebraram o portão lá, abriram para poder a água sair. E aí depois nós começamos só a tirar as coisas que deu para tirar, salvar os trem que deu para salvar. A Camila, que também mora na residência, ficou assustada com a situação. É difícil, porque imagina você tá dormindo e assusta, nossa. Aí eu só fiquei pensando nela, na minha pequenininha aqui, porque, nossa senhora. Outras casas também foram afetadas e tiveram prejuízo. Nesta, uma parede teve rachaduras. Os moradores foram orientados pela Defesa Civil a não ficarem próximos do cômodo. A Copasa informou por nota que uma equipe técnica concluiu perícia nos imóveis e que nenhum precisou ser interditado. Sobre o vazamento, disse que a correção está sendo realizada. Vários bairros ficaram sem água durante toda a tarde. O reabastecimento voltou gradativamente. Pelo menos 17 bairros foram afetados pela falta de abastecimento. Agora o que precisa ser feito, eu vi alguns vídeos. O que precisa ser feito é naturalmente calcular os prejuízos, né? Porque teve barro e água invadindo casas e tal, e esse prejuízo a Copasa precisa pagar. Eu imagino que a Copasa seja responsável, né? Então, ao morador que foi atingido e teve algum tipo de prejuízo, naturalmente, que é procurar os órgãos competentes para que olha isso aí. Vocês acham que nada disso custa? Olha o prejuízo. Olha a quantidade de colchão. Isso aí para secar é uma desgraça.
Você, para limpar isso aí, às vezes a pessoa precisa contratar alguém para ajudar na limpeza, pede-se um dia de trabalho e tal. É o prejuízo, é o prejuízo. E quem vai arcar com o prejuízo? Responsável pelo rompimento, né? Então, o que não dá é para que o morador que foi atingido fique com prejuízo. Aí não dá. E é importante que alguém assista esses moradores aí para que não fiquem de fato com esse prejuízo todo. Porque o transtorno foi muito grande. Ou vocês acham que as pessoas que foram atingidas ali dormiram tranquilamente durante a noite? Nem colchão para dormir tinha. Um homem morre em um acidente entre um ônibus e um carro na noite de ontem em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Segundo o Corpo de Bombeiros, aliás, nós temos uma grande audiência em Juiz de Fora, hein? Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro invadiu a contramão, foi atingido na lateral do veículo pelo ônibus e foi arrastado até colidir com uma proteção de concreto no viaduto. As imagens mostram a gravidade do acidente, o motorista não suportou e acabou morrendo. Olha isso, gente, olha isso. E pelo que a gente observa ali, parece que estava chovendo, hein? Pelo que a gente observa ali, ó, o piso está molhado. Eu que gosto de contar uns casos, eu numa dessas idas para São Paulo, vou muito a São Paulo, às vezes por trabalho, às vezes para comer. Então é o seguinte, numa dessas idas para São Paulo, estávamos eu, minha esposa e minha filha dentro do carro. E aí, ali no sul de Minas, sempre pega uma chuva ali. Aí começou a chover e eu sempre reduzo, vou na maciota quando começa a chover. Eu não coloco à prova o carro. Ah, o carro é isso, é aquilo, vamos lá, vamos pisar. Não. Começou a chover, respeito demais. Pezinho levinho no acelerador, né? Por vezes, se tem um carro que tem um recurso ou outro para fazer com que o carro fique mais firme, você acaba usando, né? Tem um carro 4x4, quem não tem, tira o pé e vai na fé. Então, eu devagar, meu carro é um carro grande e tal, devagar, bem devagar até, passou um Corsa por mim, um rapaz com a esposa e duas crianças. Ele dirigindo na frente, o banco da frente vazio e atrás a mãe com uma criança nos braços e uma criancinha do lado. Passou por mim, mas em alta velocidade. Aí eu comentei com a minha esposa, falei, esse cara vai fazer bobagem. Esse carro pequeno, a roda fininho, pneu fininho, ele nessa velocidade, com chuva, e a chuva tinha começado naquele exato momento. Ele entrou na primeira curva que ele entrou, ele rodou e capotou. E a gente vendo isso, foi na nossa frente. Isso estava no iniciozinho, no finalzinho da tarde. Eu vi aquilo e fiquei desesperado. Aí passei, já parei o carro e corri. Eu fui o primeiro a chegar no carro dele. Veja você, me lembro como se fosse hoje, um Corsa sedã prata. Ele estava usando cinto, tentando sair do cinto ali, tentando deixar o carro. A criança dele sem cinto de segurança, uma criança de uns 4, 5 anos, chorava num desespero absurdo. E a esposa dele, acredite se quiser, no banco de trás, sem cinto de segurança, abraçada a um bebezinho de meses. Não tinha 3 meses o bebezinho. E ela abraçada. Quando ela me contou que quando o carro, que ele perdeu o controle do carro, e esse carro começou a vir, e ela viu que ia capotar, ela abraçou esse bebezinho aqui e... abraçado com um aqui, ela tentou segurar o outro aqui e o carro capotando. Gente, foi uma cena bizarra. O que eu fiz? Eu não consegui manter a calma, né? Eu xinguei, eu sou um irresponsável e tal. Isso não era hora para aquilo, não era hora para xingá-lo, não era hora para ajudar. Mas quando eu vi que estavam todos bem, depois do capotamento, dei uma esculachada nele, sabe? E ele caladinho, eu abusei. Abusou, você poderia ter matado sua família e tal. E ele ficou até branco, coitado. E eu com o meu nariz, cada buraco do meu nariz estava desse tamanho, de tanta raiva, que estava dando vontade de bater. Aí liguei para a polícia estava todo mundo bem, pequenas escoriações, os bebês chorando muito e tal. Então você que vai pegar a estrada, começou a chover, vai devagar, Tatu. E outra coisa, tá na estrada,
deu sono, para num posto, tira uma pestana e depois segue a viagem. Ai, mas eu tô atrasado. Sai mais cedo, pô. Porque o sono, a fome você consegue suportar, o frio, o calor, mas o sono você não consegue. Não consegue. Bateu. E se às vezes você para e dorme 10, 15, 20 minutinhos, você já fica realmente bem para seguir viagem. Então não insiste não. E começou a chover, pé levinho no acelerador, para não colocar em risco a sua vida e a vida de outras pessoas que também estão trafegando pelo mesmo trecho. Ok? Orelha seca. Deixa eu falar agora que o Edinaldo dos Santos de Oliveira, de 32 anos, que é suspeito de ordenar os ataques que incendiaram esses últimos 2 ônibus aqui na capital, ele foi preso. E aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Na última terça-feira nós trouxemos aqui um caso que aconteceu pela manhã, de um ônibus incendiado, e um caso que aconteceu no mesmo dia, à noite também. E os 2 ônibus que foram incendiados, eles foram incendiados na mesma região, que é a região de Venda Nova. Então a polícia foi lá e ganhou o sujeito. O suspeito foi encontrado graças a uma denúncia anônima. A importância do papel da população também, e aí naturalmente que a identidade é preservada, né? A polícia, além de ter apreendido o rapaz, também apreendeu uma arma, 50 quilos de maconha. Eita nós! Segundo a polícia, o suspeito é o chefe do tráfico de drogas no aglomerado Mãe dos Pobres e teria ordenado os ataques em represália às operações policiais contra o tráfico de drogas. A importância da prisão e a importância de ter sido com um papel muito importante da população, das pessoas que estão na comunidade e que têm a informação e que podem ajudar. Isso traz naturalmente um sossego ali para a região, né? Então as pessoas denunciem. A sua identidade, ela é mantida sob sigilo. Então o papel da sociedade é muito importante em momentos como esse. Então você não pode deixar de ajudar. Então quem denunciou prestou um relevante serviço, né, a toda a comunidade aqui ou daquela região, que é a região de Venda Nova. O Tribunal de Justiça de Minas determina que o vereador Wellington Magalhães, do PSDC, volte a receber o salário de parlamentar. O salário do parlamentar que está afastado estava suspenso há pouco mais de um mês. A defesa do vereador afirma que o dinheiro é para pagar pensão alimentícia e pagar os custos do processo contra o próprio Wellington Magalhães. Atualmente, os vereadores da capital recebem cerca de R$17 mil por mês. Aí tem aquelas verbazinhas também, de gabinete e tal. Aliás, verbazinhas não, boas verbas. Na decisão, o desembargador que julgou o caso também limitou o bloqueio dos bens de Magalhães ao valor de cerca de R$1.600.000. Antes, o Ministério Público de Minas havia pedido o bloqueio de todos os bens de Wellington Magalhães, acusado de desviar R$30 milhões em contratos de publicidade irregulares na Câmara, na época em que ele era presidente da casa. Wellington Magalhães ficou pouco mais de 30 dias preso na penitenciária Nelson Hungria e foi solto com a condição de usar tornozeleira eletrônica. Ele também sofre um processo na Câmara de BH em que pode perder o mandato. Ei, Brasil! Que beleza! Olha só, acredite se quiser, hein? Um ônibus da Prefeitura Municipal de Patrocínio, no Alto Paranaíba, que transportava pacientes com câncer para realizar tratamento em Barretos, interior de São Paulo, foi assaltado na madrugada de quarta-feira em Iraí de Minas, também no Alto Paranaíba. Segundo informações da Prefeitura, o veículo foi abordado por homens armados em uma rodovia do município de Iraí de Minas. Esses criminosos roubaram dinheiro, gente, isso é um negócio desumano, viu? Roubaram dinheiro e objetos pessoais dos pacientes, pô. Pacientes, né? A cidade oferece essa condição de pegar esses pacientes, levar. Barretos é uma cidade que é referência no tratamento de pessoas com câncer. Essas pessoas saem, naturalmente
com o psicológico já abatido, né? Todos nós sabemos da gravidade da doença, o quanto essa doença destrói não só a pessoa que tem o problema, como a família sente demais e é realmente muito triste. Com a minha mãe a gente sentiu isso na pele e aí essas pessoas estão se deslocando para Barretos, para o tratamento e aí são assaltados, porra. É desumano demais, não é? É desumano demais. Os caras invadem um ônibus, as pessoas buscando tratamento, os caras roubaram. Pô, esses aí, a polícia tem que investigar, mas tem que ir até o fim para tirar esses caras de circulação, meter esses caras atrás das grades, viu? E que depois a justiça consiga fazer com que eles fiquem presos, porque é desumano. Aí alguém vai dizer, mas eles não sabiam que ali tinham doentes com... Não interessa, pô, não pode roubar, mas é desumano. A história, ela toca mais exatamente porque eles roubaram de pessoas que estavam indo tratar o câncer. É duro, viu, senhores? É duro. Vamos para um rápido intervalo, hein? Não mude de canal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os perigos do cerol, a maldita da linha chilena. A situação é ainda mais perigosa quando ela está presente. Veja aí. A primeira coisa que veio na minha mente foi que eu ia morrer, porque é raro as pessoas que ficam vivas com acidente de linha chilena. Linha chilena é um perigo. Linha chilena corta até retrovisor de carro. Imagina o que pode fazer com o pescoço. Muito bem, estamos de volta com o Brasil. Gente, não perca a hora, são 4 da tarde, mais 38 minutos. Não perca a hora, hein? Se tem compromisso, tá na hora. 4h38, hora oficial do Brasil. E a gente volta agora para falar de um assunto muito, muito grave, que é o uso de cerol. E quando o cerol é a linha chilena, a situação fica ainda mais grave. Igor Calian vai contar, eu peço para que você veja com muita atenção essa matéria do Igor Calian e, por favor, peço encarecidamente para você, não use. Mamãe e papai que tem informação que o filho está usando, não deixe. Não deixe. Sabe por quê? Tem gente morrendo. Então você, mãe e pai, que sabe que o filho está usando esse maldito desse cerol com essa linha chilena, você é conivente. Você sabe e não toma providência? E se o seu filho morrer por causa do uso dessa linha? Peço atenção, principalmente na entrevista que o Igor Calian, nosso repórter, faz com um jovem que teve o pescoço cortado e que sobreviveu. Veja aí. As marcas no pescoço do Daniel refletem a imprudência. Ele levou 60 pontos após ser atingido por uma linha chilena quando estava a caminho de um posto de combustíveis. Vi a linha pegando no meu pescoço. No que ela pegou no meu pescoço, eu senti minha pele caindo. No que ela caiu, eu freiei a moto até ela chegar num nível mais baixo de velocidade. E aí eu me joguei da moto. No que eu me joguei da moto, eu levantei, coloquei a mão para ver se estava rasgado mesmo. Foi aí que eu vi minha pele caindo no meu peito. No que ela caiu no meu peito, teve pessoas que estavam atrás de mim e falou para mim deitar no chão porque senão eu ia morrer. Atrás da minha moto tinha um bombeiro que não estava em serviço. Aí ele falou que pra gente não esperar SAMU e nem polícia, porque ia demorar muito. E graças a Deus, ele me colocou atrás do carro dele e me levou pro João 23. A primeira coisa que veio na minha mente foi que eu ia morrer, porque é raro as pessoas que ficam vivas com acidente de linha chilena. Linha chilena é um perigo. Linha chilena corta até retrovisor de carro. Imagina o que pode fazer com o pescoço. E tem crescido cada vez mais os registros do uso de linha chilena. Ela é produzida industrialmente e os estragos podem ser irreparáveis. Ela é feita com óxido de alumínio. Por causa desse óxido de alumínio e dessa fabricação industrial, ela tem um poder de corte muito maior do que a linha de cerol. Então oferece um risco também muito maior para aquelas pessoas. Geralmente, dependendo do tipo de linha chilena, a gente tem um poder 60 vezes mais cortante quando comparado com a linha de cerol. Recentemente, um homem que entregava gás foi decapitado por uma
uma linha chilena enquanto trabalhava em Contagem, região metropolitana de BH. O helicóptero do Corpo de Bombeiros, o Arcanjo 4, também foi atingido durante um pouso. Uma haste de comando foi danificada. A aeronave ainda está parada, já que a peça de reposição precisa ser importada da França. A pessoa aí que soltou a linha chilena, ela não só deu esse prejuízo no helicóptero, como também ela restringe um serviço que atende toda a população mineira em uma situação tão grave como uma situação de emergência e urgência. Segundo a FEMIG, em 2016, na capital mineira, foram 33 pessoas gravemente feridas por linhas cortantes. Índice que caiu para 25 no ano passado. Só neste ano, 16 pessoas ficaram gravemente feridas em acidentes com linha chilena ou com cerol. E é justamente nesta época do ano que esses números aumentam, por causa das férias escolares. É necessário a gente conversar sobre esse assunto com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, para a gente mudar essa cultura aí, que é uma cultura muito perigosa para aquelas pessoas que estão aí nas suas motocicletas ou até mesmo os pedestres. O Daniel escapou sem nenhuma sequela, mas sabe que esta brincadeira criminosa pode custar muito caro. Isso não é diversão, não. Eu estou aqui pelo milagre de Deus. Para todo mundo que está se divertindo com isso, fica na conscientização que isso aí você pode estar estragando uma família. Vocês viram aí o depoimento de um rapaz que foi atingido, vocês viram a imagem mostrando o tamanho do corte no pescoço dele, mais de 60 pontos dados no local onde essa maldita linha chilena com cerol passou. Olha essa imagem aí. Imagina só, vamos fazer uma reflexão, eu daqui, você de casa, mãe, você de casa, pai, você avô, você avó, tio, tia, que tem uma criança, um adolescente, ou até que sabe de algum adulto que faz uso do cerol e da linha chilena. Esse rapaz poderia ter morrido. Imagina a dor da mãe e do pai dele enterrando um filho dessa idade porque um outro irresponsável estava soltando pipa usando a linha chilena, a linha com cerol. Você consegue se colocar no lugar da mãe e do pai dele? Daí, quando você se coloca, você imagina o tamanho da dor de um pai e de uma mãe que perde um filho por irresponsabilidade de um terceiro. Então, a minha obrigação de chegar aqui e pedir à população, eu estou fazendo. A minha obrigação de denunciar se amanhã eu passar por algum local e assistir alguém usando, eu vou fazer. Mas o seu papel também precisa ser feito. Nós não podemos chegar aqui quase que toda semana trazendo notícia do uso da maldita linha chilena com cerol e que está matando o jovem, está matando trabalhador, está matando criança. Temos que parar com isso, né, gente? Então, honestamente, é importante que você que está em casa tenha consciência de ajudar a todos nós, a sociedade, a todos que lutam contra o uso da linha chilena, do cerol, porque estão matando. Na segunda-feira, foi um jovem que estava trabalhando, entregando gás, atingiu até a traqueia dele, o poder de corte. Vocês viram ali o tenente Aihara mostrando que cortou uma parte da hélice de um helicóptero, gente. É necessário que todos nós estejamos engajados nessa luta, viu? Honestamente. Tem retrovisor de carro sendo partido com isso aí. Passa a linha agarra, o carro vai andando e ela vai cortando. Retrovisor de carro, gente. Imagina o pescoço de um inocente que passa numa moto, de um trabalhador que passa numa moto. Pelo amor de Deus, né? Então vamos colocar a mão na consciência, viu? Agora eu vou falar de um outro caso absurdo. Eu estou com a delegada Nicole Perim por telefone, porque está presa na delegacia de Vespasiano, na Grande BH, uma mãe suspeita de envenenar o próprio filho de 4 anos. Doutora, um prazer recebê-la aqui no nosso Brasil Urgente. Gostaria que a senhora contasse para o nosso telespectador o que de fato aconteceu. Prazer recebê-la. Boa tarde, o prazer é meu. Então, esse caso chocante, né?
aconteceu na manhã de ontem, na cidade de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa mãe de 30 anos de idade, chamada Pesane, ela falou que ficou muito chateada quando terminou um relacionamento. Ela estava muito deprimida por causa desse término desse relacionamento e falou assim que ela já estava tendo um quadro de depressão por causa do término e que culminou quando o ex-companheiro postou uma foto com a nova namorada nas redes sociais. Ela falou que então ela sentiu uma dor muito grande e resolveu tirar a própria vida. E ela disse que como ela levaria o filho para qualquer lugar, resolveu tirar a vida do próprio filho também. Então, na manhã de ontem, ela pegou 2 potes de iogurte, pegou chumbinho e levou o filhinho de 4 anos de idade para a orla da lagoa, em Lagoa Santa, colocou o chumbinho nesse iogurte, deu para o filho tomar e depois ingeriu o veneno. Os 2 começaram a passar muito mal, quase desmaiaram na orla da lagoa, foram socorridos por populares e encaminhados para a Santa Casa de Lagoa Santa. Doutora Nicole, bom, ela alegava que estava entrando num quadro de depressão. Fato é que o filho e ela parece que estão bem. Ela agora fica presa. E como é que fica a situação dessa criança? Isso, os 2 já tiveram alta. A criança agora, ela o pai da criança assinou um termo de responsabilidade, né? A criança está sob os cuidados do pai. E ela foi autuada em flagrante, né? Por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Ela está sendo encaminhada para o presídio de São Joaquim de Bicas. Doutora Nicole, por quanto tempo ela ficará presa por tentar matar esse filho aí de apenas 4 anos? Quais são as penas em que ela pode receber? Esse crime de homicídio qualificado por emprego de veneno, a pena dele vai de 12 a 20, de 20 a 30 anos. Então, aí vai depender do juiz, né? Como é tentativa, tem a diminuição pela tentativa. Então, a gente tem que aguardar aí o juiz definir a pena dela. Mas provavelmente ela vai ficar um bom tempo presa, né? Pela gravidade do crime que ela cometeu. Agora, doutora Nicole, uma última pergunta. Ela já havia passado pela polícia? Tinha alguma coisa na ficha criminal? Não, ela não tinha ficha criminal, não tinha nenhum antecedente. Então foi por puro desespero mesmo que ela tentou matar, envenenar o filho de 4 anos e também suicidar. Foi por puro desespero. Ela deixou uma carta de 6 páginas para a família e pedindo perdão pelo ato dela, falando que tudo era culpa do ex-companheiro, que ela amava muito ele, mas que ela tinha sofrido muito com as atitudes dele. Lamentável, mas ainda bem que no final das contas os 2 estão bem, ela vai pagar pelo que fez, né? O filho passando bem também, agora sob a responsabilidade do pai e no final das contas terminou poderia ter sido uma tragédia, mas terminou bem. Doutora Nicole Perim, muito obrigado por ter atendido o Brasil Gente, um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigada a você, um abraço. Muito obrigada, já. Olha, veja só o tamanho do desespero, né? E aí, quem sou eu? Quem sou eu para ficar aqui apontando o dedo e dizendo, não, isso é vagabundagem, esse negócio de depressão, nunca, jamais falaria isso, né? O absurdo, naturalmente, é ela tentar tirar a vida do filho de 4 anos, né? Só que agora, o resultado da história, ela falou que entrou numa depressão por causa de um ex-namorado que não quis voltar para ela e tal, e ele publicou uma foto com a outra, ela enciumada, tentou tirar a vida e do filho. O resultado dessa história toda ficou muito ruim para ela, muito ruim. O ex vai continuar com a atual, o filho não ficará com ela e ela ficará presa. Está vendo a importância, às vezes, de procurar um apoio, procurar um auxílio e que esse tipo de atitude, isso nunca termina bem. E nesse caso o prejuízo dela foi muito grande. Poderia ser maior
E se ela perde o filho, não morre, vai presa e o ex ainda fica com a atual? Então ela vai ter muito tempo agora na cadeia para repensar sobre o ato cometido. Ao filho dela, saúde, tomara que o pai cuide bem dessa criança de 4 anos que honestamente nasceu de novo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e na volta tem mais Brasil Gente aqui na tela da Band. Até já! Se tiver que ficar por aqui, a gente fica, porque é o seguinte, eu gosto tanto de falar, que eu falava tanto quando eu era criança, mas tanto, que a minha mãe me dava comida para eu parar de falar. Vai comendo, menino, e aí eu fui comendo até ficar desse tamanho. Então não precisa ir para o intervalo, não. Deixa que a gente toca de cá, beleza? Aliás, ô André, me fala como é que estão os resultados do jogo aí, ué? A Bélgica ganhou... A Bélgica já terminou agora há pouco. A Bélgica ganhou da Inglaterra por 1-0, passou em primeiro. No outro jogo, a Tunísia venceu o Panamá. É o principal jogo da Copa, 2-1 de virada. Como eu torci pro Panamá, cara, nesse jogo aí, como eu torci. Então é o seguinte, a Bélgica passou em primeiro. Os confrontos como é que ficaram? Então a Bélgica na próxima fase joga contra o Japão e a Inglaterra pega a Colômbia. Mamãe querida. Então, se o Brasil passar, o Brasil pega Bélgica ou Japão? Vem cá. Já pensou se passa o Brasil e dá uma zebra e o Japão atropela a Bélgica? E da Brasil e Japão fica um pouquinho mais fácil, né, gente? Ajuda aí. Agora sim, vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho, não saia daí, daqui a pouco tem mais Brasil, gente. Até já. Muito bem, estamos de volta com Brasil Gente Minas desta quinta-feira, 4h56. É hora oficial do Brasil. Gente, a polícia prendeu 2 pessoas suspeitas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, contra um policial em Betim, na Grande BH. E em uma segunda ocorrência, também prendeu um suspeito de tentar matar um funcionário de um depósito de materiais de construção depois de uma discussão. O suspeito estava armado com uma submetralhadora, hein? Deixa eu chamar a Luciana Viana, que tem todos os detalhes. Alô, Luciana Viana, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde para você, Everton, para todo mundo que está ligado no Brasil Gente Minas. Eu, cinegrafista Vladimir Pereira, estamos aqui no 2º Departamento de Polícia Civil em Contagem, onde a Polícia Civil apresentou 2 casos por meio do delegado Roberto Veran. O primeiro caso, Everton, a gente tem imagens, vou pedir o nosso editor Jarbas para mostrar para a gente. Elas estão meio longe, mas no alto da tela é possível ver o seguinte: a tentativa de assassinato de um policial militar em janeiro deste ano, quando ele, a paisana, em companhia de um amigo, estava descarregando uma caminhonete. Eram 3 horas da tarde, dia 5 de janeiro. As imagens registram a ação dos bandidos, portanto, no alto da tela. Como eu disse, a imagem está meio longe, né? Mas mostra os 4 suspeitos armados abordando e rendendo as 2 vítimas, que são obrigadas a se ajoelhar. A intenção era levar o veículo. Um dos suspeitos identifica o militar e, neste momento, então, é dada a ordem para matá-lo. O militar reage, 3 suspeitos fogem e um fica ferido e não resiste aos ferimentos e acaba morrendo no hospital. Os suspeitos, que têm entre 21 e 24 anos de idade, Everton, eles têm uma extensa ficha policial já na polícia, tá? Eles que já cometeram vários roubos na cidade de Betim. A gente também tem essa imagem, né? Dessas fichas extensas aí. Agora, o segundo caso apresentado aqui, trata-se de um suspeito preso, ele que tentou matar um atendente em um depósito de construção. Nós também temos as imagens, Jarbas vai mostrar aí pra gente. Bom, os funcionários estão brincando com o jato de água e o suspeito então entra e ele é atingido por esse jato sem querer, tá? O funcionário se desculpa, mas 20 minutos depois o suspeito de 22 anos volta encapuzado e com uma submetralhadora de fabricação argentina e atira contra os funcionários. Ele vai à caça do atendente, que o acertou com um jato d'água. Por sorte, ninguém ficou ferido. O suspeito foge do local, ele é
traficante em Betim e agora está preso, viu, Everton? E o que chamou a atenção da Polícia Civil foi um motivo fútil, né? Ele que foi atingido ali por um jato de água durante uma brincadeira dos funcionários, no momento em que eles estavam ali sozinhos, né, no depósito, ele chega então e é atingido e por causa disso volta lá e tenta matar o atendente, colocando em risco inclusive a vida, né, das outras pessoas que estavam ali no local. A coletiva ainda não terminou, eu vou voltar lá para dentro, pegar mais informações e a gente traz mais detalhes logo mais no jornal Band Minas às 10:50 da noite, tá? Até lá. Até lá, Luciana Viana, muito obrigado. A gente vai embora, mas a gente volta. Tá chegando aí o Brasil Gente para todo o Brasil. Amanhã às 4 da tarde nós estaremos de volta aqui com mais uma edição do Brasil Gente Minas para todo o estado. Um abraço e até amanhã, pessoal.